Comentar um pouco sobre a minha trajetória nos estudos da história. Bom dia, atendendo a pedidos, me pediram para eu comentar um pouco sobre a minha trajetória nos estudos da história, já que eu sou um advogado de formação. Bom, em relação à história, desde adolescente, eu gostava de história, né, e acompanhava determinados acontecimentos e procurava estudar, etc. Então, quando eu era adolescente, estava no final da Guerra Fria, né? Então, eu e outros, né, colegas que se interessavam pelo tema, a gente ficava atento às notícias, procurávamos estudar questões da Rússia, que agora, né, voltou à tona. Então, nomes para nós como Brezhnev, Andropov, Chernenko e, claro, Gorbachev eram muito familiares para nós que gostávamos de história e gostávamos de estudar as questões relacionadas à Guerra Fria. Aí passou o tempo, né, fui fazer faculdade e tal, PUC em São Paulo, que a gente chamava de Pontifícia Universidade Comunista, e lá eu conheci o professor Orlando, em 1993. E ali o professor Orlando abriu novos horizontes, né, para mim e para outros. Novos horizontes tudo, né, em questão de fé, em questão filosófica e também, principalmente, em questões de história. E nesse momento, então, eu percebi, e outros também, que as nossas visões de história estavam completamente erradas e contaminadas não somente por visões marxistas, mas também por visões liberais, que em muitos pontos são coincidentes, conforme eu citei, por exemplo, nas colunas de exploração e depovoamento, que, aliás, o professor Orlando, obviamente, era contrário a essa visão. Então, aí com as aulas de história que nós tivemos com o professor Orlando, novos horizontes de estudo se abriram, né? Porque ele deu um esquema de história espetacular, né? Focado nas três religiões, noções do Império Romano, do mundo grego que a gente não tinha, né? Questões de gnose, de panteísmo que a gente também não sabia. E aí abriu várias frentes de estudo possíveis para encaixar, para entender melhor determinado acontecimento, etc. E a partir disso, eu acabei me interessando em estudar vários temas de história. Um deles foi sobre o Império Português, alvo de injúrias e difamações aqui no Brasil. Então eu acabei me interessando muito, acabei estudando, minhas aulas foram publicadas no site da Monfort, né? Tem 4 aulas sobre o Império Português. Também me interessei muito sobre a história da Espanha, também tem minhas aulas publicadas no Floss Carmelli, e em outros temas, né? Porque aí depois de um tema leva a outro, depois de um tema leva a outro. Como eu já tinha um interesse natural em história que vinha desde a adolescência, então aquilo lá me ajudou muito, já que eu tinha uma vontade, né, um gosto de estudar história, sempre gostei, então isso daí foi um agente facilitador, esse gosto que eu tinha pela história com as aulas do professor Orlando, unir o útil ao agradável. Então aí um tema sempre leva a outro. Estudei também sobre Cabala, um assunto importantíssimo que eu espero voltar no futuro. Estudei sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi muito interessante, que aí eu vou voltar nesse tema mais para frente, já que eu tenho um trabalho em andamento nessa área. Então foram feitos assim vários estudos, né? E é claro que o primeiro contato com o Orlando foi de choque, porque eu achava que sabia alguma coisa de história. E aí quando eu tive as primeiras aulas com o mestre, aí eu vi que eu não sabia nada, e o pouco que eu sabia estava contaminado por essas visões, né? Então realmente foi um choque, foi uma surpresa, mas se revelou muito produtivo para mim, né? Deu para fazer vários estudos sistemáticos. Felizmente eu também tive tempo de poder fazer esses estudos, né? Também muito parte disso também me levou a estudar a gastronomia também, né? Eu também sempre ali esse gosto de história também acabou se envolvendo também na questão da gastronomia. Essas coisas acabaram andando juntas, né? E de todos os interesses que eu estudei de história, de várias coisas que eu acabei me interessando, realmente, eu acho que o que eu mais gosto mesmo de falar é sobre o Império Português. É o que eu me vejo mais na obrigação de falar, porque nós somos brasileiros, porque nós moramos no Brasil e porque nós temos uma herança portuguesa, e também, finalmente, porque essa herança é muito atacada
e muitos dos problemas que nós vivemos no Brasil se relacionam muito com temas relacionados à colonização, temas relacionados ao que é o Brasil, o que foi a monarquia portuguesa, a monarquia brasileira, né, no Império, e o que é essa república que nós vivemos, altamente decadente. Então, estudar Portugal é entender muito do Brasil, né? Sobre história propriamente do Brasil também estudei, né, ainda estudo. Nós vamos, daqui a algum tempo, fazer umas séries especiais sobre isso, né? Mas isoladamente a história portuguesa, em especial das grandes navegações, eu acho uma das histórias mais esplêndidas que já aconteceram na humanidade e que infelizmente é relegada a segundo plano, né? Então é uma pena. Bom, esse é um pouco do meu apanhado aqui na minha jornada de história. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, é muito bom aprender a verdade, né? Quando eu tive o contato com o professor Orlando, já falei do choque, né? De achar que sabia, na verdade não sabia nada, e de ter aquele choque inicial, né? De achar de um certo tempo perdido, de ter pensado errado, mas depois, com as aulas dele estudando, foi muito prazeroso aprender a verdade, ainda que doesse alguns pontos, né? Ainda que a gente tivesse que renunciar a tudo que a gente sabia, dar o braço a torcer, confessar os erros, desmentir o que a gente havia defendido antes, né, de erros, né? Eu era um grande defensor, por exemplo, da colônia de exploração. Eu era contra o domínio português no Brasil, achava que tinha sido um absurdo. Também era contra o domínio espanhol no México, achava que tinha sido um absurdo. Tive que dar o braço a torcer, tive que fazer a meia-culpa. E é lógico que tem certo dado doloroso nisso, mas superado isso, foi extremamente, mas extremamente prazeroso compreender a verdade, e é uma grande honra para mim, e merecida, claro, poder defender as visões certas de história e poder defender a verdade. Então foi muito esse contraste, saber errado, se arrepender, fazer o meia-culpa e depois defender o que é certo. É muito prazeroso esse processo, ainda que tenha sido dolorido em algum momento, por causa de orgulho, né? A gente sempre fica com aquele orgulho ferido. Nossa, eu defendi tudo aquilo, agora como voltar para trás, como falar para aquelas pessoas que nos ouviram dizer isso, dizer o contrário, ter que se arrepender, ter que mudar o discurso. Esse processo, embora seja um pouco dolorido, na realidade ele foi, no fim, olhando, né, com aí quase mais de 20 anos, né, desse processo, realmente foi prazeroso e foi muito bom. Então não tenham medo, é um conselho para os jovens, não tenham medo de abandonar visões erradas, tenham a humildade de fazer meia-culpa, se for o caso, não tenham medo de abraçar a verdade, não tenham medo de expor as verdades históricas, falando no caso de história, né? Custe o que custar, vale muito a pena, é muito prazeroso defender a verdade e é uma honra combater o mal e a mentira. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.